Uma pintura com uma criança chorando. Além da melancolia que um quadro assim causa, o que mais ele poderia fazer? Conscientizar você sobre a crueldade do mundo? É possível. Mas as pessoas dos anos 80 não imaginavam isso, já que obras desse tipo eram as únicas que sobravam depois que as chamas de incêndios chegavam ao fim. Maldição? Uma curiosidade científica? Essa é a lenda dos quadros das crianças que choram. Volte comigo para a Inglaterra em uma noite fria de 1985. Enquanto algumas pessoas dormiam tranquilamente descansando para o dia seguinte, uma residência no condado de South Yorkshire pegava fogo sem parar. Como exatamente as chamas começaram é um verdadeiro mistério. O que se sabe é que praticamente tudo foi perdido no incêndio. Móveis, cortinas, itens de decoração, praticamente tudo virou cinzas. Os donos da casa, Ron e Mary, tiveram sorte de terem conseguido fugir a tempo, mas não puderam fazer nada, além de assistir o lugar sucumbindo às chamas. Quando os bombeiros conseguiram apagar o fogo e o casal finalmente pôde andar pelo que restou, os dois perceberam que um item simplesmente não havia pegado fogo. Em meio às cinzas, lá estava o quadro de uma criança chorando. Parecia até que seus grandes olhos estavam atentos aos destroços, como se ele soubesse o que havia acontecido. Não demorou muito para que o jornal britânico The Sun soltasse uma reportagem atribuindo o incêndio à pintura do menino, como se existisse alguma relação que apenas o sobrenatural pudesse explicar. E tudo não passaria de rumor e lenda urbana se não fosse a entrevista com um certo bombeiro chamado Alan Wilkinson, dizendo o oficial que desde os anos 70, ao menos 50 ocorrências do tipo tinham sido registradas em todo o Reino Unido. Em meio às cinzas, tudo que restava era uma pintura de uma criança chorando. Os incêndios supostamente começavam de maneira espontânea e o próprio bombeiro disse que jamais ousaria ter um quadro desses em casa, porque as pinturas claramente tinham alguma maldição. Wilkinson ainda fez um pedido para as pessoas que tivessem um quadro de criança chorando. Livrem-se deles. Só que esse não seria um pedido fácil. De 1950 a 1970, pinturas como essas ficaram disponíveis em várias lojas e normalmente eram compradas por jovens casais para decorar suas casas. Poderia haver centenas, talvez milhares de quadros pelas residências do Reino Unido. Será que todos levavam a mesma maldição? Além disso, a lenda não foi impulsionada apenas pelos incêndios. Quem havia pintado aqueles quadros, hein? Ninguém sabia ao certo. Um tal de Giovanni Bragolin assinava as obras. Só que as informações sobre ele praticamente não existiam. Alguns boatos falavam que Bragolin teria pintado centenas de crianças chorando na Espanha ou na Itália e sempre eram meninos em situação de rua. Ao perceber que a história havia tomado proporções inesperadas, o The Sun se ofereceu para dar um jeito nas pinturas amaldiçoadas. Quem quisesse se livrar do quadro que tinha em casa, bastava mandá-lo para os escritórios do jornal, que as obras receberiam um devido fim. Não demorou muito para que 2.500 pinturas chegassem até os jornalistas. E todas acabaram queimadas em uma enorme fogueira no Dia das Bruxas de 85. Só que nem isso serviu para acalmar os ânimos. Mais e mais relatos chegavam, cada um falando sobre como a arte de uma criança chorando havia levado má sorte para sua casa. Uma criança se machucou depois que um quadro foi comprado.
Marido e 3 filhos morreram desde que uma das obras foi colocada na residência. A lenda literalmente se espalhou como fogo. E um novo detalhe sobre ela surgiu apenas tempos depois, nos anos 2000, direto do livro Road to Liverpool. Um professor chamado George Mallory garantiu ter descoberto a verdadeira identidade do pintor. Giovanni Bragolin era François Seville, e o professor ainda disse como a suposta maldição teria começado. Um dos primeiros retratos que o artista teria feito era o que mostrava um menino chamado Dom Bonillo. Essa criança havia nascido na Espanha e, acidentalmente, deu início a um incêndio que acabou tirando a vida de seus pais. Diz a lenda que, desde então, Bonillo carrega uma maldição. Onde quer que a criança morasse, o incêndio sempre teria início. Coincidências ou não, isso fez com que o menino fosse apelidado de Diablo. O fato é que algumas pessoas dizem que o garoto foi adotado por um padre. Já outros falam que ele foi abusado pelo pintor quando estava fazendo o quadro. Existem boatos de que até o estúdio em que a pintura de Bonillo foi feita também pegou fogo. O fato é que só se ouviu falar do garoto novamente em algum momento da década de 70, quando seu corpo foi encontrado carbonizado em um carro. O que parece, o veículo explodiu depois de um acidente. Quando essas informações vieram à tona nos anos 2000, a lenda desses quadros já tinha se popularizado no Brasil, só que com alguns detalhes diferentes. Por aqui, as pinturas foram amplamente vendidas na década de 80. E quando os anos 90 tiveram início, as pessoas começaram a dizer que o pintor Giovanni Bragolin era mal sucedido na vida e que a única forma que ele encontrou de obter sucesso foi fazendo um pacto com o diabo. Nesse caso, a inspiração para as crianças dos quadros teria vindo dos sonhos do pintor, que via os pequenos sendo torturados e sacrificados enquanto dormiam. Por causa disso, Bragolin teria enchido suas pinturas com mensagens subliminares, com o intuito de que as pessoas descobrissem o que elas realmente significavam. As crianças que choram, na verdade, estavam mortas. Em uma das obras, o manto vermelho de uma garotinha seria o sangue derramado. Em outra, um cachecol seria uma espécie de monstro engolindo um garotinho. E há também uma pintura em que uma mão, supostamente, enforca uma menina. No meio de todas essas afirmações, lacunas começaram a aparecer na história. Tanto o professor George Mallory, que falou sobre Dom Bonillo, quanto o próprio Bonillo, parecem não ter existido, já que nenhuma evidência foi encontrada a respeito dos dois. Sem falar que o jornalista Dr. David Clarke encontrou evidências de que Giovanni Bragolin e François Seville foram pseudônimos do verdadeiro pintor por trás das obras, o italiano Bruno Amadio. Ele teria pintado de 20 a 30 quadros com crianças chorando logo após a Segunda Guerra Mundial. Só que ele não foi o único. A artista escocesa Anna Zenkuysen também empregou seu talento em quadros com crianças chorando. E suas obras foram igualmente acusadas de estarem amaldiçoadas. Infelizmente, Amadio morreu em 81 e Zenkuysen anos antes, em 76. Ambos se foram antes de explicar qualquer coisa a respeito das lendas e qual o provável motivo dos quadros não serem afetados pelos incêndios. Agora, se você me perguntasse o que eu acho, eu diria que realmente tem uma coisa estranha nas pinturas. Mas talvez uma maldição diabólica não seja a resposta. Os incêndios podem muito bem ter começado por causas simples, como fogão aceso, velas ou cigarros, que não foram apagados. Ainda assim,
É um pouco perturbador, essa resistência das pinturas. Para você ter uma ideia, em 2011, um programa da rádio da BBC adquiriu um quadro de uma criança chorando e simplesmente tentou fazer com que ele pegasse fogo. Mas, curiosamente, a pintura só ficou com alguns chamuscados antes das chamas apagarem sozinhas. Uma das possibilidades para a resistência diz respeito ao verniz usado, que causaria um efeito anti-inflamável. Já outra possibilidade envolve a fabricação. Como eram feitos em grossos compensados, os quadros demoravam mais tempo para pegar fogo. Por isso que somente as obras sobravam quando as chamas desapareciam. Pode ser. Há quem diga ainda que tudo não passou de uma invenção do The Sun. Como o jornal britânico estava enfrentando uma rivalidade com o jornal Daily Mirror, as notícias sensacionalistas se tornaram uma verdadeira arma para chamar a atenção do público. Mas será mesmo? Você prefere acreditar que tudo não passou de uma mentira? Ou você acha que existe alguma coisa a mais nessas histórias, hein? E por falar nisso, você por acaso tem um quadro da criança chorando em sua casa? O que você acha?